Olá pessoal, eu sou o professor Maurício Viana, professor de Biologia e de Ciências do Centro Educacional Labor de Cordeiro, e hoje a gente está dando início a uma série de atividades audiovisuais que tem como objetivo tentar minimizar os problemas produzidos por essa paralisação. É natural que de uma hora para outra todos nós fomos pegos de surpresa e que nós estamos nos vendo diante de desafios que não estavam programados dentro do nosso planejamento, né? Até para que alguns pais tomem conhecimento, para que os alunos saibam, todo o trabalho que está sendo realizado no ano de 2020, na verdade, foi planejado no ano de 2019. Então, uma paralisação como essa pode, de alguma forma, prejudicar o andamento das nossas atividades. Mas nós do CELC estamos mobilizados, cada professor na sua disciplina, cada professor na sua cadeira, está produzindo conteúdo e produzindo material de forma que os alunos não venham ser prejudicados e que o nosso cronograma não venha a ser colocado em xeque. Então eu quero tranquilizar os pais, eu quero tranquilizar os responsáveis, dizendo que nós da equipe CELC estamos oferecendo todo o suporte para que o trabalho que foi planejado e que está sendo desenvolvido no ano de 2020 não vai ser prejudicado. Vamos chegar, se Deus quiser, no final de 2020 com um saldo positivo, como assim foi nos outros anos. É lógico que uma notícia como essa pega todo mundo de surpresa, mas nós estamos nos superando. Eu acho que cada professor está mostrando o seu melhor e temos a certeza que ao final desta paralisação nós vamos ter condição de dar continuidade ao nosso trabalho. Pessoal, falar a respeito desse problema como professor de biologia, hoje inclusive eu quero avisar que esse audiovisual não vai abordar conteúdo de prova, né? Nós estamos aí em período de prova, nós estamos aí no mês de março, mês que normalmente é marcado pela aplicação de provas e exames, mas hoje nós não vamos conversar a respeito de conteúdo de prova. Eu tenho certeza que você tem tomado conhecimento dos problemas que estão, né, que tomaram de assalto a nossa sociedade, e alguns termos às vezes passam meio, talvez você esteja achando que você conhece e que você sabe distinguir a diferença entre um termo e outro. Um dos termos que a gente tem ouvido bastante sendo veiculado é pandemia. Então hoje o motivo do nosso bate-papo é esse. Você sabe dizer a diferença entre pandemia e epidemia? Você sabe dizer a diferença entre pandemia, epidemia e endemia? Sabia que existe endemia? Pois bem, pessoal, hoje a gente vai bater esse papo rapidinho, é um vídeo bem rápido, bem curto, tentando mostrar para vocês que existe diferença entre os três termos. A biologia, a biociência de uma forma geral, se preocupa bastante com o significado das palavras. Muitas das vezes nós tomamos emprestado algum termo de idiomas que não são necessariamente português para tentar expressar ou para tentar dar um sentido a alguma coisa que seja objeto de estudo na área de biociências, né? Muitas das vezes o pessoal que está acostumado a estudar aí os organismos, os seres vivos, percebem que algumas estruturas ou nome de alguns seres aos nomes de alguns seres são aplicados nomes em latim, ou às vezes até nomes latinizados. E por que essa preocupação? É porque o latim é uma língua morta. O latim é uma língua que não vai, naturalmente, passar por algum processo de transformação. Então, quando nós atribuímos algum nome em latim, é sinal de que nós estamos querendo que aquele nome não seja modificado. Hoje, por exemplo, eu posso dar como exemplo, né, quando eu tinha a idade de vocês, estava aí na minha adolescência, na minha infância, eu não conhecia, não existia a palavra deletar, né? No entanto, hoje, falar deletar, qualquer jovem conhece, qualquer adolescente sabe do que eu estou falando. A informática trouxe ao dicionário em português o verbo deletar, que na verdade ele é oriundo daquela teclinha que você aperta lá quando quer apagar alguma coisa no computador, e você, através desse procedimento, você apaga alguma coisa. Aquela tecla delete acabou produzindo o termo deletar. E eu estou falando isso para te mostrar, a língua é viva, a língua enquanto objeto de estudo, enquanto ciência acadêmica, ela está sujeita a modificações. Mas os termos que nós usamos em latim ou em grego, eles não estão sujeitos a modificações, principalmente os nomes latinizados, porque o latim é uma língua morta. Então muitos termos estão sendo veiculados, né? Um deles é esse, pandemia, né? Uma palavra que tomou emprestado do grego um prefixo, né? Alguns morfemas, um prefixo e um sufixo, né? Pandemia, né? Onde demia é um termo utilizado pela comunidade médica para identificar algum tipo de patologia que esteja afetando um grupo social. E pan, na verdade, um prefixo
que significa tudo, o todo, o conjunto, né? Então, pandemia seria algum problema, alguma doença que esteja afetando toda uma população. Então, pessoal, para fins de entendimento, eu gostaria de começar falando, na verdade, a respeito de endemia, que seria o menor de todos os problemas. Endemia nós poderíamos classificar como uma doença específica de um determinado local, de uma determinada comunidade. Normalmente nós usamos como exemplo a febre amarela aqui no Brasil. É uma doença específica da região norte. Naturalmente nós já passamos por alguns períodos de surto, mas quando nós falamos a respeito de febre amarela, o primeiro pensamento que vem é a região norte. E por isso mesmo as autoridades costumam tomar algumas medidas de forma que aquela doença não seja propagada para os outros estados. A febre amarela, por uma série de fatores climáticos, fatores geográficos, é uma doença em que nós só observamos naquela região do Brasil. Então, por este motivo, nós classificamos a febre amarela como uma endemia. Uma doença específica de uma determinada região, de um determinado estado, de um determinado município, e que está restrito àquele grupo social. Muito bem, pessoal, falamos então sobre endemia. Eu imagino que vocês já estejam pensando qual seja o significado de epidemia. E realmente é isso. Epidemia nada mais é do que uma endemia de proporções um pouco maiores. É uma doença, né, que por algum motivo está assolando a população de todo um estado ou de vários estados, né? Em situações específicas, epidemia é considerada uma doença que toma todo um povo, toda uma nação. E em situações muito específicas, quando nós observamos a propagação dessa doença em continentes. Normalmente, quando falamos a respeito de epidemia, o exemplo utilizado é a doença provocada pelo vírus Ebola. Esse vírus foi identificado em 1976 na República do Congo, que é cortada pelo rio Ebola. Durante os anos 2000, esse vírus provocou a morte de muitas pessoas. Uma coisa que os cientistas não imaginavam é que o nome Ebola, de alguma forma, em função dos fatos ocorridos, o nome Ebola passou a representar uma doença que pertence ao povo africano. E isso acabou produzindo uma revitimização. Isso acabou estigmatizando a população da República do Congo na África. E também para nós que não moramos na África, quando se fala em Ebola, a gente pensa logo na África. Isso naturalmente acabou trazendo algumas lições para os pesquisadores. No ano passado, foi descoberta uma doença na província de Wuhan, na República da China, e uma das primeiras preocupações dos cientistas era não atribuir o nome do lugar ao vírus que acabava de ser descoberto. Nós estamos falando da pandemia, né, desse problema que está fazendo com que eu esteja em casa, você esteja em casa, e uma das primeiras preocupações foi essa. Ao invés de atribuir o nome do vírus à cidade de Wuhan, os cientistas, mais do que, né, de uma forma bastante inteligente, acabaram atribuindo um nome técnico para o vírus e um nome técnico para a doença. Então nós estamos, neste momento, passando por um surto de uma doença de proporções globais que nós chamamos de pandemia, cujo vírus está sendo chamado de coronavírus. Esse vírus, na verdade, já existia. Ele passou a fazer parte das patologias que afetam o ser humano. Tudo leva a crer em função de um costume alimentar que existe na China, né? Eu mesmo não sabia que lá eles comiam morcego. Como esse vírus é muito comum entre os morcegos daquela região, tudo leva a crer que, em função daquele hábito alimentar dos chineses, esse vírus acabou afetando um determinado ser humano, uma determinada pessoa, e através do contágio acabou se tornando o que hoje nós estamos chamando de pandemia, tá? Então, tendo este cuidado, os cientistas chamam o vírus de coronavírus e chamaram a doença, batizaram a doença de Covid-19. Então tá aí uma curiosidade, porque muitas das vezes a gente, né, toma conhecimento, uma doença nova, é uma pandemia, é uma endemia, é uma epidemia, você talvez não saiba nem distinguir. Hoje você sabe.
por que o nome é Covid-19, por que o nome é Ebola. Ebola é por causa do rio que cortava o Congo, que corta o Congo, e o povo acabou sendo estigmatizado. Desde então, nenhuma doença descoberta leva o nome da cidade em que a descoberta aconteceu. O mesmo cuidado eles não têm, eu vou até estendendo um pouquinho mais, né? Quando se fala a respeito da descoberta, por exemplo, de uma boa descoberta, eles costumam dar o nome da cidade. Então, vou citar aqui, por exemplo, na área da química, dos estudos das ciências químicas, né? Os últimos elementos descobertos, eles levam o nome da localidade que foi descoberta. Então, os últimos elementos químicos, por exemplo, um deles se chama Moscóvio. Aí eu te pergunto, Moscóvio deve ter sido descoberto onde? É lógico, em Moscou. Um dos últimos elementos descobertos foi Tenecino. E aonde ele deve ter sido descoberto? Lógico, nos Estados Unidos, em Tennessee. Nihônio, também, um dos últimos elementos químicos descobertos. De onde deve ser o nihônio? O pessoal, às vezes, não sei nihônio. Nihônio é do Japão, é nipônico, né? Então, quando as descobertas são boas, os cientistas costumam atribuir o nome daquela descoberta ao local em que a descoberta aconteceu. Mas quando a descoberta é ruim, como no caso aconteceu com o vírus Ebola, desde então eles evitam atribuir o nome do lugar àquela doença, àquela chaga, para não estigmatizar aquele povo, para não revitimizar. Pessoal, por hoje é só. Tá? Amanhã nós vamos estar novamente num novo vídeo, um novo material estamos produzindo, e aí naturalmente vamos estar passando algumas tarefas para você, nosso aluno aí do 9º ano, da primeira série, segunda série, terceira série, o ensino médio e o 9º ano. Aí, amanhã a gente vem com um vídeo novo, só que um vídeo trazendo tarefas. Beijo grande no coração, amo vocês, um abraço.